Igreja do reteté ou igreja da palavra? Eu prefiro ficar com a igreja da palavra. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz assim: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não dissestes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espíritos, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, meu irmão e minha irmã, preste muita atenção na igreja em que você frequenta ou que você congrega. Porque o mais importante é falar a palavra. Esse negócio de movimento, de rodar, de correr, de pular, de saltar, todo mundo só falando lá nas línguas estranhas, ninguém entende nada. Eu prefiro ficar com o que a palavra diz. É melhor você pregar a palavra com que as pessoas entendam do que você falar coisas que ninguém entenda, porque quem fala em língua tem que ter interpretação, tem que ter alguém para interpretar aquela língua que está sendo falada. Fora isso, se não houver interpretação, tudo isso é obra de engano. Obra de engano. Vamos mais para uma leitura. Lá em Efésios capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que imitar a nosso Deus. Nós temos que imitar a Cristo, não a coisas que nós não sabemos e não conhecemos. E para finalizar, lá em João 8:32, diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que liberta é conhecer a verdade. E qual é essa verdade? É essa aqui, ó. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa aqui é a verdade. Só vai ser liberta se ler a Bíblia e conhecer a palavra. Não adianta que eu faço o trabalho de libertação há 5, 10 anos, há meses com a pessoa. A libertação é essa aqui, ó. Não existe pessoa fazer trabalho de libertação, não. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então o que liberta é a palavra de Deus. Não é movimento, não é reteté, não é rodar, não é pular, não é saltar. Não é falar em outras línguas que não tem interpretação. Isso é confusão, meu irmão. Mas isso aqui não é confusão. Isso aqui é a verdade, a bússola. É o que devemos seguir e levar para a nossa vida. O que passa disso aqui é obra de engano. Uai, seu app de vídeos curtos.